No final das contas, o que todos nós queremos é apenas duas coisas: segurança e previsibilidade. E a previsibilidade nos dá segurança. Então eu acredito que no final das contas mesmo o que a gente quer é segurança. A gente quer a segurança de uma vida feliz, de um bom trabalho, de um bom relacionamento, a segurança de que estamos nos tornando pessoas melhores, a segurança de que tudo vai dar certo no final, a segurança de que uma hora melhora, a segurança de que nada é em vão, a segurança de que as coisas vão valer a pena no final. Pelo menos eu sou uma pessoa que consciente e inconscientemente busco isso o tempo inteiro. Mas muitas vezes a gente não olha isso nua e cruamente. A gente vai mascarando essa necessidade, essa vontade de segurança por outras palavras. Então, por exemplo, eu vou falar que eu quero ter sucesso. Porque se eu tenho sucesso, eu tenho segurança de que eu sou bom o suficiente. Eu tenho essa validação de que eu sou bom o suficiente. Mas se eu tento entender um pouco mais do que é o sucesso, é essa questão de ver que eu estou evoluindo. Então eu tenho a segurança de que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou crescendo. Aí eu vou olhar para o crescer é parar de repetir os mesmos erros, é evoluir no aspecto de melhorar, né? Crescer é não fazer mais parte daquele ambiente que uma vez fizemos. Então a árvore, por exemplo, ela tem as etapas, as fases de crescimento. Então realmente a gente expandir em vários aspectos, não apenas físicos, financeiros, mas de consciência, de espiritualidade, enfim. E no fundo, eu acredito que isso tudo acontece porque a gente tem uma parte de nós que é a parte mais antiga da nossa vida e sempre será, que é a nossa parte criança. A nossa parte criança é a primeira parte que a gente tem acesso e consciência de nós mesmos, e ela nos acompanha até o final da nossa vida. Então, por mais que sejamos adolescentes, adultos, idosos, sempre terá uma parte criança dentro da gente. No final, o que uma criança espera, busca é a segurança, né? Então, essa nossa parte criança vai buscar da nossa parte adulto essa segurança, esse quentinho de que vai dar tudo certo. E muitas vezes nós adultos não temos essa segurança, buscamos às vezes essa segurança em outras pessoas, lugares, ambientes, nem sempre conseguimos alcançar e começa a ter esse desbalanceamento de putz, eu não tô me sentindo seguro, então os meus sistemas do corpo, porque o corpo humano é perfeito, começam a acordar. E eles começam a acordar e eles começam a acionar outras coisas. Então eu começo a ter ansiedade, eu começo a ter depressão, eu começo a não conseguir me concentrar, eu começo a ter nível de cortisol mais alto e por aí vai. Essa busca por segurança na vida adulta, ela vem de muitas maneiras. Então ela pode vir, às vezes, uma relação pessoal, profissional, de relacionamento amoroso. Uma vez que a gente não encontra essa segurança nesse tipo de vertente, a gente vai procurar outras. Então a gente vai tentar buscar uma segurança na comida, e pode vir, por exemplo, a compulsão alimentar. A gente pode buscar uma segurança no trabalho, então eu vou, não olhar pro resto da minha vida inteiro e só me debruçar no trabalho incansavelmente. Então eu não vou ter muita vida social, eu não vou ter hobbies, eu não vou ter família, eu não vou ter construção de relacionamentos, eu vou ter o trabalho, porque o trabalho me dá segurança. Às vezes é em compras, então eu vou sair comprando um monte de coisa. Às vezes é nas redes sociais, então é querer ter muitos likes, compartilhamentos, querer crescer nesse aspecto também. Às vezes é a segurança de querer ter as respostas para todas as coisas, é querer ter o controle, porque se eu tenho controle, eu tenho a segurança de que vai dar certo. Ou não, né? Spoiler. Mas enfim, a gente tenta buscar a segurança em todos os lugares e a gente esquece de buscar a segurança no lugar que ela verdadeiramente importa, que ela verdadeiramente existe, que ela pode crescer. Porque quando a gente tenta buscar a segurança, a gente começa a ir para esses extremos todos, né? Então vai tanto para os excessos quanto pelas faltas. Por exemplo, é muito 8 ou 80. Então eu vou fazer uma dieta 100% ou eu não vou fazer dieta nenhuma. Eu vou trabalhar 14, 15, 16 horas por dia ou eu não vou trabalhar quase nada. Cair de cabeça numa relação de amizade, de relacionamento amoroso. Putz, se lascar e nunca mais querer entrar numa relação. Não se permitir passar por isso de novo. Porque, no final das contas, o caminho do meio, que geralmente é o caminho que funciona, é o caminho que precisa uma coisa apenas de nós. Que a gente solte o controle. E quando a gente solta o controle, muitas vezes a gente acha que a gente tá soltando a segurança. Mas aí que tá o B.O. Quando a gente solta o controle, é quando a gente entende que a segurança ela vem do fato de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Existe uma frase que o meu terapeuta usa muito, que é a perfeita ordem das coisas. Nem sempre a gente vai entender essa perfeita ordem das coisas na hora que essa ordem começa a acontecer. Mas depois a gente vai percebendo que realmente tudo tem uma perfeita ordem. Quanto mais eu solto esse controle, mais segurança eu tenho de que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. E aqui vem um ponto que eu penso muito sobre, que é o nosso cérebro, nós preferimos muito mais um caos conhecido do que uma calma desconhecida.
Porque um caos conhecido tá na minha zona de conforto, por mais desconfortável que seja. A zona de conforto significa um ambiente que eu sei o que vai acontecer. Então, por pior que seja, por mais ruim que seja, eu ia falar. Por pior que seja, aquilo ali tá na minha zona de conforto. Então eu tenho controle de como eu vou lidar com aquilo. Eu tenho a previsibilidade. Aquilo ali me dá a segurança porque eu sei o que vai acontecer, por pior que seja. E quando a gente tem essa calma que a gente não conhece, a gente tá num ambiente novo, que a gente não tem controle, em que a única maneira daquilo nos passar a segurança é a gente acreditando. Muitas vezes é a gente alimentando a nossa fé. E aqui eu não tô trazendo a fé como um aspecto religioso. A fé num aspecto de confiança na vida, de confiança, e aí cada um tem as suas crenças, mas de confiança de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e quando elas têm que acontecer. E essa fé nos traz essa segurança que a gente busca em tantas coisas físicas, em tantos extremos, em tantas coisas que nunca vão nos dar a segurança, que é apenas a segurança de confiar, de ter a fé e de acreditar. Porque pensa comigo, tudo que a gente faz, tudo que a gente corre o dia inteiro, tudo que a gente... Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente não se sente seguro ainda, porque a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não tem previsibilidade sobre as coisas. A gente acha que tem, mas no final a gente não tem. Então, a gente perde muito, muito, muito tempo achando que as coisas estão no nosso controle e que por isso a gente tem segurança sobre elas, mas as coisas não estão no nosso controle e 2, elas não vão nos dar segurança assim. Hoje eu fui num evento e eu nem ia gravar esse vídeo hoje, eu ia deixar pra gravar esse vídeo amanhã, bem arrumada, mas assim, eu pausei minha série, tô vendo Sex and the City, e eu falei, eu preciso começar a gravar esse vídeo, começar a falar isso, porque tava muito, muito, muito enraizado na minha cabeça. Nesse evento que eu tava hoje, tinha uma pessoa, uma mulher de 42 anos, se eu não tô enganada, que foi demitida do banco que ela trabalhou ela trabalhou durante 20 anos. Foi do nada, não teve um motivo específico, ela não estava desempenhando mal, não tinha corte de orçamento, nada. O chefe dela simplesmente demitiu ela. É claro que devem ter entrelinhas que a gente não conhece, beleza, mas aqui o objetivo é a gente entender o macro da mensagem. Ela ficou nesse lugar 20 anos da vida dela. Nesses 20 anos de trabalho, ela não construiu um relacionamento amoroso. Ela não construiu hobbies. Ela não se desenvolveu como pessoa. Ela se desenvolveu como profissional, uma profissional muito competente, muitos cursos profissionais, mas ela não tem pra onde ir agora, ela não tem o que fazer, ela não sabe como preencher o tempo dela. E a preocupação dela não foi o dinheiro, não foi o que eu vou fazer da minha vida profissional agora, foi, tá, mas o que eu vou fazer agora? Ela não sabia o que fazer da vida fora trabalhar. Então, imagina que a segurança que ela tinha de vida, esse lugar que provavelmente trazia segurança pra ela, era o trabalho. Então ela dedicou tudo aquilo ali. E agora ela não tem mais essa segurança, ela não tem mais esse trabalho. Imagina como é que tá a cabeça dessa pessoa. É claro que é uma mulher de 42 anos, madura, talvez faça terapia, então ela vai ser bem direcionada, ela tem boas pessoas ao lado dela. Mas o ponto aqui é, gente, a gente se perde muito buscando segurança em coisas externas, achando que isso vai nos trazer de fato, segurança por estar no nosso controle e no final não tá. Essa reflexão me pegou muito, muito, muito. Eu fiquei muito pensativa em relação a essa situação que aconteceu com ela. Eu nem conhecia a pessoa, mas eu fiquei em choque, porque eu falei, cara, se a gente deixa, a vida, no final, ela é isso. No final, a gente vai se debruçar em fazer coisas que nos trazem a sensação de segurança e que elas podem ser tiradas de nós. E quando elas são tiradas de nós, elas deixam um buraco muito grande. E esse buraco, ele acaba sendo preenchido com coisas ruins. Ele acaba sendo preenchido com medos, anseios, inseguranças e por aí vai. Um ponto muito relevante que eu acho que vale a pena a gente pensar é que, beleza, essa pessoa, né, desse exemplo, ela buscou essa segurança nessa identificação profissional e agora ela olha pra trás e ela teve uma vida inteira que ela buscou uma segurança num lugar que simplesmente, do dia pra noite, não existe mais. Isso começou a me fazer refletir em todos os lugares que eu busco segurança e eu dedico tempo tentando desenvolver essa segurança e que, no final das contas, eles não vão me trazer essa segurança. Eu vou só passar essa segurança cada vez mais para outros lugares e não colocar ela no lugar que ela tem que ser colocada, porque colocar a segurança nesse lugar de fé e de largar o controle é um desafio muito difícil. É um desafio muito complexo. Mas quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor. Porque a gente vai ter a confiança de que a gente não precisa
querer ter a segurança nos nossos braços, a gente vai sentir ela. Ela existe. Às vezes não do jeito que a gente quer, não como a gente quer, não, mas ela existe. E essa segurança, ela não vai estar atrelada a trabalho, a pessoas, ela vai estar atrelada a nós mesmos. E aí que eu acho que é a coisa mais difícil, é a gente olhar pra dentro, né? O difícil do autoconhecimento é, de fato, a gente olhar pra nós mesmos e nos debruçarmos em nós mesmos e não nos outros. A segurança, ela nunca vem de fora. Nunca. Ela nunca vai vir de um trabalho, ela nunca vai vir do corpo, que hoje em dia, né, a gente vive uma crise de identidade física muito grande também, que, enfim, é papo pra um outro vídeo. Ela não tá no número de seguidores que a gente tem, no número da nossa conta bancária. Ela não tá em nada externo. Porque todas essas coisas externas, elas provavelmente vão ser tiradas de nós em algum momento. Ou elas apenas serão tiradas, ou elas serão substituídas. Mas elas, em algum momento, vão parar de ter importância na nossa vida. E a única segurança que nada e nem ninguém tira da gente é a segurança interna. É essa segurança de fé. É essa segurança de a gente se conhecer. É a segurança de saber que tudo acontece na perfeita ordem das coisas. E aqui eu vou deixar algumas coisas que o meu terapeuta me falou essa semana, me fez de perguntas, e foram perguntas que alugaram um triplex na minha cabeça. Quando a gente começa a olhar pra segurança desse jeito, essa segurança vindo de dentro, vindo de nós mesmos, e não apenas de nós, mas dessa fé, dessa espiritualidade, é quando a gente começa a conseguir responder as perguntas de quem que é a gente quando ninguém tá vendo. Quando a gente tá sozinho em casa, quem é a gente? Somos pessoas acolhedoras? Somos engraçados? Somos leves? Somos rígidos? Ficamos com os ombros assim duros? Ficamos tranquilos? Ficamos deitados em pé, sentados? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Tentamos preencher o tempo consumindo a vida dos outros ou criando as nossas memórias? A gente consegue ficar na nossa própria companhia? O que a gente gosta de verdade? Não o que a gente gosta porque o outro gosta, ou porque é mais fácil, porque eu não tenho que pensar, ou porque... O que a gente gosta de fato? O que eu gosto de fazer, de comer, de curtir, aproveitar, de experienciar? E não as coisas que ou a gente copia, ou a gente aceita, ou que a gente foi ensinado de que a gente deveria gostar. Porque isso acontece muito, né? A gente às vezes é ensinado a gostar de certas coisas, a não gostar de certas coisas. Por família, por grupos de amizade, enfim. E é muito curioso fazer esse exercício. Outra coisa que esse meu terapeuta falou foi: será que eu consigo ficar comigo mesma sem precisar de barulho? Então eu consigo ficar na minha própria companhia pintando um livro de colorir, fazendo palavra cruzada, que agora é o meu novo hobby, lendo um livro? Ou eu preciso de um barulho externo, de televisão, de gente conversando, de redes sociais? Eu consigo deitar numa grama, olhar pro céu e apreciar as nuvens andando? Só isso? E por fim, ter a segurança de que se tudo cair, se tudo der errado, a gente tá aqui por nós mesmos. Isso é muita coisa. Isso é muito suficiente. Porque no final, é só a gente por nós mesmos. O caixão, ele é pra uma pessoa. Se a gente morrer, a vida de todo mundo vai continuar, mas a nossa não. A minha vida só vai seguir se eu estiver aqui. Então, ter essa certeza de que nós estamos aqui por nós mesmos. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil, porque se a gente não consegue responder as perguntas que eu falei anteriormente, se a gente não consegue enxergar o nosso valor, se a gente não consegue enxergar que somos seres humanos, que vamos errar, que a gente tá aqui pra aprender, evoluir, isso parece que não é concebível. Passei por um período de depressão muito, muito difícil ano passado e esse ano. E eu não achava que eu merecia viver, que eu deveria continuar aqui, que valeria a pena. E, enfim, muitas coisas foram se passando e, no final das contas, é eu por mim mesma. Não o outro por mim mesmo, não eu pelo outro. Mas é primeiro eu por mim mesma. Isso é muito difícil, principalmente quando a gente atrela o nosso valor a certas atitudes. Por exemplo, eu atrelo muito o meu valor ao ato de servir. Então, se eu não estou servindo alguém, é como se eu não tivesse valor. Então, pra eu conseguir responder essas perguntas que eu falei pra vocês, demorou muito tempo. Muito tempo. Essa segurança que a gente busca de fora é como se ela fosse um aluguel. Uma hora, se é um aluguel, o dono pode pedir o imóvel de volta. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que devolver, né? Porque a gente pode tentar fazer uma contraproposta, comprar um apartamento, mas vai que ele quer morar agora, ele quer o apartamento pra ele. Ele quer essa residência pra ele. Ele não quer mais que tu fique lá. Então essa segurança, ela não pode estar atrelada a uma coisa externa, porque isso pode ser tirado da gente. Provavelmente vai. A vida vai nos testar. Essa segurança, ela tem que ser algo interno.
Sendo algo interno, nada e nem ninguém vai tirar ela da gente. E aí é que eu faço uma pergunta, né? Quanto tempo você tá disposto a dedicar pra construir isso? O vídeo que eu fiz falando sobre imposto de renda fala desse planejamento, né? Então aqui é um ponto da gente começar a pensar. Será que tá no meu planejamento investir nisso? Eu acho que deveria, dando uma opinião na sua vida, eu acho que deveria. A gente finalizar, não tem problema nenhum querer buscar a segurança. Somos seres humanos. E eu acho, de fato, que a gente vai buscar a segurança pro resto da nossa vida. A gente vai bater nessa tecla pro resto da nossa vida. Somente pessoas muito sábias, com uma espiritualidade muito avançada, vão entender que essa segurança, ela é fé. É espiritualidade. E nós, como seres humanos adultos, temos também a nossa responsabilidade de buscar a nossa fé, alimentar a nossa fé e desenvolver a nossa segurança através dela. Então o ponto aqui não é sobre ser errado buscarmos segurança, mas sim buscarmos a segurança no lugar errado. Buscarmos a segurança num trabalho que pode acabar, como foi o caso da pessoa que eu trouxe no exemplo. Em uma pessoa que pode ir embora, ela pode falecer, como foi o caso que eu perdi a minha avó, que era a pessoa que me passava segurança de que ia ficar tudo bem, e eu podia viver a minha vida, e eu sabia que ia ficar tudo bem, porque eu tinha ela e eu não tenho mais. Em um corpo que vai mudar, porque hoje em dia a gente tem 20, 30 anos e o nosso corpo é um, mas quando a gente tiver 70, 80 anos o nosso corpo vai ser outro, então não tem como a gente ter segurança através do nosso corpo. E uma conta bancária que oscila, porque a gente sabe como está o mundo atualmente, ninguém sabe o que vai acontecer com nada. Olha onde o dólar está. E a gente acaba indo para todas essas frentes e esquecendo que, no final das contas, a única coisa que fica com a gente mesmo somos nós. Reforcei isso algumas vezes aqui hoje. Esse exemplo que eu trouxe da mulher do banco mexeu muito comigo. Conversei com um amigo sobre isso e acredito que conversaria com outras pessoas sobre, provavelmente com o meu terapeuta. Porque ela passou 20 anos construindo uma segurança que, da noite pro dia, foi tirado dela. E ela surtou. Ela não sabe o que fazer. Eu espero muito que esse vídeo tenha, de alguma forma, te agregado e te trago boas reflexões. É um assunto pesado, é um assunto difícil, é um assunto que mexe com muitas facetas do ser humano, né? Então, mexe com nossa necessidade de controle, mexe com a nossa segurança, confiança, com a nossa fé e espiritualidade. Principalmente, né? Eu trago assuntos aqui que eu lido muito no dia a dia, então se eu tô trazendo isso aqui pra vocês é porque realmente é algo que eu venho patinando e trabalhando muito conscientemente. Mas espero que fique a reflexão. Somos seres humanos buscando o nosso caminho de evolução, buscando esse caminho do meio, buscando o nosso próprio caminho, a nossa própria jornada. E é sempre importante a gente lembrar que calcular a rota às vezes é necessário, parar na estrada e tomar uma gota de coco é preciso, parar na borracharia e trocar a roda também é necessário. A gente precisa olhar pra dentro, olhar pra nós mesmos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.